1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E meus amigos, vamos para mais um vídeo no dia de hoje. Acabamos de ler um texto aí que vai falar um pouco sobre algo interessante e de muita especulação. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas a mesma Bíblia também diz que antes disso o anticristo há de se manifestar. Ou seja, eu e você estamos na iminência ou na porta do arrebatamento. Agora eu te pergunto, o maior questionamento que existe agora é o quê? Se o anticristo já está entre nós. É uma pergunta válida, porém, precisamos observar primeiro aquilo que é o nosso manual, a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre essas questões e por que naquele tempo de Jesus as pessoas já perguntavam e hoje não é diferente. Porque, primeiro, é uma questão que assusta. Tem algumas coisas na vida que são inevitáveis. Uma delas é o cumprimento da palavra de Deus. Independente das circunstâncias, a Bíblia vai se cumprir. Ou seja, o que Deus falou e o que Jesus, na verdade, nos deixou, vai acontecer. Se vai acontecer, o que precisamos fazer para não sermos surpreendidos? Primeiro, o povo de Deus não é pego de surpresa. A humanidade sim, o povo de Deus não. Por quê? Porque o povo de Deus já sabe que o anticristo vai vir. Já sabe que realmente vai ter um período de muita tribulação. O povo de Deus já sabe que Jesus vai voltar. Porém, mesmo no meio do povo de Deus, o povo cristão, o povo que tem convicção do arrebatamento, existem algumas questões que sempre são perguntadas. Uma é: o que vamos fazer se o anticristo já estiver entre nós? Vamos avaliar essa questão pela ótica dos acontecimentos da época de Jesus. Na época de Jesus, os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, quando será que o Senhor há de restaurar tudo? Então voltamos aqui para analisar essa questão. A Bíblia vai falar que o anticristo se manifestará e estabelecerá a sua entrada na terra para governar, para implantar tudo aquilo que foi estabelecido através de tudo aquilo que antecede a chegada dele. Jesus falou sobre guerra, rumores de guerras para o arrebatamento. O anticristo, Jesus não colocou dessa forma. Ele colocou sobre o que antecedia. O que é que? O aumento da iniquidade vai trazer um ditado que há muitos anos já está no nosso meio. Cada um por si, Deus por todos. E como isso aconteceu e já está no nosso meio? Que antecede o governo do anticristo. Através de leis, através de governantes que começaram a estabelecer imposições homeopáticas, ou seja, aos poucos foram implantando na sociedade a liberdade. Não liberdade saudável, a libertinagem, liberação de drogas, liberação do meu corpo, minhas regras, liberação de todo tipo de destruição. Nada é por acaso. Por exemplo, começou a se estabelecer que a verdade ela não é absoluta. Hoje nós chegamos a um ponto que não existe mentira, existe meia-verdade ou fake news, que é um termo em inglês,
cunhado pelo presidente dos Estados Unidos, e se estabeleceu no mundo todo. Só que, se você mente, você é mentiroso. Hoje não. Existe a meia-verdade. E isso está já até no dicionário. Então é a preparação para o governo. Porque a Bíblia diz que antes do anticristo se manifestar, há de manifestar a apostasia. O apóstolo Paulo recebeu um recado de Deus, diz assim: o Espírito expressamente disse para ele que nos últimos dias muitos apostatarão da onde? Da fé. Dando ouvido o quê? A espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O que mais nós vemos hoje é a deturpação da palavra de Deus. É dar jeitinho para se encaixar a palavra de Deus no pecado cometido. Quando o pecado é pecado. Se não houver arrependimento, vem juízo. Mesmo com arrependimento, vem consequência. Só que nós estamos na preparação do governo do anticristo. Então, começa a se relativizar todas essas coisas. E isso tem entrado aonde? Nas igrejas. Qual é o alvo de Satanás? É destruir a igreja. Porque o único padrão estabelecido por Deus na igreja de conduta imoral é a igreja. A Bíblia diz que Jesus falou: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já parou para pensar nesse texto? Como é que funciona isso? Deus estabeleceu a igreja e as portas do inferno não prevalecem. Aí você vê, por exemplo, no tempo presente, quantas coisas acontecem com as igrejas? A questão não é a igreja somente no física, é os padrões que a igreja carrega. Os padrões morais, a santidade, o equilíbrio na sociedade, nas famílias, isso tudo tem sido quebrado. E através da quebra desses princípios, nós vemos que as coisas vão ficando mais realmente fáceis para que Satanás e seus demônios comecem a avançar. Cada dia mais, em forma mais do que acelerada, as drogas estão sendo estabelecidas. O mercado que mais lucra no mundo é o mercado das drogas. Mercado clandestino. Mercado de produtos realmente que são ilícitos. Por quê? Está sendo preparado o governo do anticristo. Além disso, quando a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 2 que ele não se manifestará enquanto não houver a apostasia. A apostasia é mais ou menos assim. Laodiceia, o apóstolo João diz assim: vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Eu canso de ouvir dizer pessoas que dizem estar na igreja, mas não têm comprometimento nenhum com o reino. E eu nem falo na questão de frequentar, porque se falar de frequentar, aí o padrão desce quase a zero. Estou falando de viver mesmo baseado na palavra. Hoje nós vemos o avanço de tantas coisas. Para quê? Para esfriar o povo. Para que o povo de Deus realmente venha ficar alienado ou disperso. É como uma analogia que eu já fiz muitas das vezes no meu ensinamento, em que você pega uma rã, joga na panela quente, ela sai fora. Porém, se você pegar ela e jogar na panela fria, ela relaxa. Liga o forno, ela morre cozinhada. E eu fiquei sabendo que Billy Graham, um grande homem de Deus de todos os tempos, em todos os tempos, fazia a mesma analogia. E quero dizer bem claro, você pode até não acreditar, mas eu não copiei dele. É porque quando eu era pequeno, mais novo, caçava muito rã. E quando eu vim para o reino de Deus, quando Jesus me aceitou, eu comecei a fazer essa analogia. Porque entendia já naquela época, mais de 20 anos atrás, que havia um meio de Satanás tentar esfriar a igreja. Por quê? Porque a intenção dele é
não és frio nem quente. Vamos deixar todo mundo morno. Ou seja, todo mundo estabelecido pensando que está bem, até a hora que vem a surpresa. A apostasia é isso. Então, quando chegar um ponto de Mateus 24, quando diz, quando o sacrilégio estiver no lugar santo, aí será o fim. Ou seja, quando a igreja perder toda a autoridade e poder, não do Espírito Santo, mas por causa da sociedade, políticas públicas implantadas a favor de tudo que não presta, governos internacionais como a ONU, como o BRICS, que mandam em todos os países sem a voz do povo, são a elite que governa de cima para baixo. Quando tudo isso for estabelecido, aí o anticristo vai se revelar. Eu posso fazer uma afirmação, ou melhor, eu posso falar algo naquilo que eu creio. Eu acredito que ele ainda não está no nosso meio, mas já está na boca para chegar no nosso meio. Para se manifestar, ainda tem algumas coisas que precisam ser realmente estabelecidas na Terra. Então deixa eu te falar uma coisa, para você que está preocupado com o anticristo. Primeiro, a única forma de vencer ele é entregando a sua vida a Jesus. É vivendo debaixo da obediência da palavra de Deus. Porque a qualquer hora a trombeta vai tocar. E os salvos serão arrebatados. E independente de estar anticristo na terra ou não, isso não é um problema para o cristão. Isso é um problema para quem não vai subir. Ou para quem não tem Deus. Mas para o cristão salvo, isso não é problema. Então vai para você uma coisa. O anticristo está na preparação. Está tudo sendo preparado no mundo todo para que ele governe. Talvez você deve falar, mas e a 666? Eu vou botar aí uma capa do vídeo desse vídeo, para você entender o que significa 66. 66 é toda a introdução das trevas na humanidade e a sociedade já está voltada. Porque a palavra 666, o número 6 representa o número de homem. É o que Apocalipse diz. Ou seja, é verdadeiramente um homem estabelecendo leis, influenciando a humanidade. Quando fala assim, vai comprar e vender sem não ter a marca. Escute bem, há muitos anos, toda a elite global que governa o mundo já tem tentado fazer com que a humanidade siga regras, padrões que eles criaram. Quem está aqui fora daquela regra não pode comprar e nem pode vender. São chamados compliance, as ISO. E nós vemos o quê? Políticas do meio ambiente, crédito de carbono, cashback. Tudo isso aí, para quê? Para que toda a humanidade seja encaixada num pacote e quem tiver fora, e aí você vai ver o quê? Quem vai estar fora desse pacote? Primeiro, a sociedade pobre e aqueles que realmente não têm condições. E o povo de Deus. O povo de Deus não vai concordar com as políticas públicas do governo de anticristo. Vai ser perseguido. A liberdade já está sendo escassa. Não só no mundo todo, mas também no Brasil. E a tendência, infelizmente, é piorar. A igreja é a única que tem poder para resistir. Então, nessa hora, como diz o apóstolo Paulo, agora pela igreja, seja conhecido de todos os principados e potestades. Ou seja, o diabo domina vários setores. A sociedade está sendo conduzida pelo espírito do anticristo. Porém, quando vê o diabo, os demônios, o anticristo, quando olha para a igreja, ele fala, ainda há uma coisa que eu não domino. Por esse motivo, a luta maior é para destruir a igreja, seja em todos os aspectos, para que a igreja pare. Mas a igreja não vai parar.